Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Humanas em Quadrinhos e hoje a gente vai terminar, né? Vai ser a nossa terceira aula, falando sobre a representatividade das minorias nas histórias em quadrinhos. Então a gente viu na nossa primeira aula falando sobre a representatividade negra nas histórias em quadrinhos. A gente viu que desde o surgimento das histórias em quadrinhos no século XIX, né? A representatividade sempre foi muito fraca da população negra nas histórias em quadrinhos, né? E aí a gente viu todo o preconceito da sociedade, das sociedades, né? Sociedade americana e outras sociedades, principalmente a americana, né? Que os primeiros quadrinhos vêm da sociedade americana, de como eles eram retratados, né, em papéis subalternos e como isso só foi se modificando com o passar dos anos, mas que mesmo assim ainda tem uma representatividade muito fraca, muito aquém do que deveria ser. Depois, na aula seguinte, nós vimos sobre as mulheres, né? Como as mulheres são representadas nos quadrinhos, né? Então a gente viu casos emblemáticos, como por exemplo quando a Mulher Maravilha entra para a Liga da Justiça, né, nos anos 50, a Mulher Maravilha ela entra como secretária da Liga da Justiça, tá? Então isso diz muito sobre aquele período, né, e de como essas minorias, né, eram representadas nessa mídia dos quadrinhos. E hoje a gente vai falar que eu acho que dos três é o tema que gera mais polêmica, que é a questão homossexual, certo? A gente vai ver aqui, né, e nós vamos começar aqui debatendo sobre o caso que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, tá? Onde uma HQ, uma revista em quadrinhos, ela foi censurada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Porque, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela continha conteúdo impróprio para crianças, tá? E aí eles até tentaram usar o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir essa HQ, só que a Justiça, né, viu que não havia nenhum fundamento nisso, tá? E aí vamos tentar entender, né, o que aconteceu. Primeiro, eu já coloquei aqui a imagem, né? A HQ em questão que foi censurada pela Prefeitura do Rio de Janeiro foi essa HQ aqui, que ela faz parte de uma coleção oficial de graphic novels da editora Salvat, que reúne várias histórias do universo dos super-heróis da Marvel Comics, né, que a gente sempre está falando aqui nas aulas. E nessa história, né, ela é do grupo chamado de Vingadores, né, que é um dos grupos que mais faz sucesso hoje no mundo, né, com os filmes. Só que nessa história em específico, né, foram criados um grupo de super-heróis jovens, né? E aí nessa história chamada A Cruzada das Crianças, esses super-heróis eles são apresentados, né? E aqui tem alguns deles. Só que levando em consideração, né, já a Marvel, ela passa por um processo dos anos 2000 para cá de se adequar mais à sociedade moderna, à, a representatividade dentro dessa sociedade. A Marvel ela sempre foi mais aberta a essas mudanças do que outras grandes editoras. E ela acabou fazendo, né, os editores e os autores acabaram fazendo, criando dois heróis, né, que são o Icano, que está aqui, e o Hulkling, que eles são gays, eles são abertamente gays. E dentro dessa edição há uma página em que eles dois aparecem se beijando, tá? Uma demonstração de afeto. E o prefeito do Rio de Janeiro, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Ele usou da sua prerrogativa de prefeito, só que ele acabou usando e abusando da sua autoridade porque ele tentou proibir que essa revista fosse vendida na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, tá? Alegando que ela feria o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tinha imagens impróprias para criança. Para começo de conversa, o ECA ele só proíbe a venda, né, a exibição de alguma edição quando na capa dessa revista há alguma imagem, né, de cunho sexual explícito, tá? E mesmo que os dois personagens estivessem se beijando aqui na capa da revista,
ela ainda não podia ser proibida a sua venda, porque um beijo é um ato de afeto entre quaisquer pessoas que sejam, entre homens e mulheres, né? Não importando o sexo, é um ato de afeto, tá? Não é um ato sexual. Então isso tem que ficar bem claro. E mesmo que tivesse na capa, não poderia ser proibido. E aí eles tentaram proibir, como não tem nada na capa, eles tentaram usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, não conseguiram, a justiça logo viu, e a notoriedade que deu para o caso fez com que todas as edições fossem vendidas rapidamente, né? Então, se a intenção deles era fazer com que essa revista não chegasse na mão dos leitores, o movimento foi exatamente o contrário. E basicamente dessa revista não tem nada demais. São dois heróis, né, que são declaradamente gays e durante a edição eles dão um beijo, certo? Só isso que acontece. Mas isso gerou uma grande polêmica e tal sobre essa questão. E aí, pesquisando sobre o assunto, para a gente falar sobre isso, né? Fui buscar outros personagens, principalmente de histórias em quadrinhos de super-heróis, que há essa mudança de uns anos para cá, e é onde surgiram vários personagens que são declaradamente gays, são declaradamente homossexuais, tá? O primeiro deles, eu estava pesquisando e encontrei esse site aqui, né, o Universo X-Men, em que eles têm uma matéria em que eles falam, né, o primeiro super-herói gay das HQs e sua trajetória. Esse personagem aqui, ele não é muito famoso. Ele é o Estrela Polar. Ele é um personagem que ele já foi X-Men, né? Os X-Men eles têm uma rotatividade muito grande de heróis que entram e saem da formação da equipe. E ele já foi um X-Men, mas ele foi criado originalmente para outra equipe chamada Tropa Alpha, tá? E aqui nesse artigo, deixa eu ver de quem é, Alisson Manso, né, que escreveu esse artigo aqui falando sobre a trajetória desse super-herói. E aí ele vai colocar que esse herói ele foi criado, tal, só que havia um grande problema na indústria de quadrinhos dos Estados Unidos em relação a essa questão de representatividade, que os quadrinhos eles tinham uma censura nos Estados Unidos chamados Comics Code Authority, tá? Desculpa. Essa censura, eles basicamente viam e diziam, né, o que podia e o que não podia ser publicado nos quadrinhos americanos, porque eles diziam que era algo voltado para as crianças. Então, personagens abertamente homossexuais, não, por esse código, não poderiam ser publicados, certo? Então, nos anos 80 ainda, quando esse personagem ele vai ser criado, o autor ele diz aqui, deixa eu ver, encontrar aqui no texto, que ele já pensou ele como um personagem gay, só que naquele tempo ele não podia declarar que o personagem era gay, tá? A gente está vendo aqui, ó, um desenho do personagem, e aqui a gente tem o artigo, né? Vamos dar uma lida aqui para a gente entender o que ele está falando. Ó. Na época, os quadrinhos dos X-Men já eram tidos como uma representação da diversidade e minorias, principalmente LGBTQIA+. Portanto, não é surpresa que o primeiro super-herói gay da Marvel apareça nessa equipe. Aí, continuando, ó. O cara que criou o Estrela Polar é o John Byrne, né? Que é um autor que criou vários personagens para a Marvel, né? Foi muito influente na Marvel nos anos 80. Aí ele continua aqui, ó. Byrne disse que a sexualidade do personagem já foi definida nos bastidores, assim que a Tropa Alpha ganhou sua própria série nos quadrinhos e completou. Que ele falou sobre o assunto. Ó. É preciso haver gays nos quadrinhos porque existem gays na vida real. É isto. A população do mundo ficcional deve representar o mundo real. Foi por isso que criei o Estrela Polar. Senti que o universo Marvel precisava de um super-herói gay, mesmo que eu nunca pudesse dizer isso em tantas palavras nos próprios quadrinhos. E senti que deveria criar um em vez de adaptar um personagem existente. Então, o autor aqui ele diz que ele cria o personagem, ele já pensa o personagem como um personagem gay, só que naquele tempo, nos anos 80, como ainda havia esse código que dizia o que podia e o que não podia ser publicado nos quadrinhos lá nos Estados Unidos, então ele não podia dizer que o personagem era gay, ele acabava colocando assim
ficava algo subentendido nas edições, tá? Aí, continuando, as indicações sempre estiveram lá. A sexualidade do Estrela Polar aparece pela primeira vez em Tropa Alpha 7, 1983, quando ele encontra um velho amigo chamado Raymond, que é fortemente sugerido como um ex-namorado. Na história escrita por Byrne, Raymond comenta sobre a boa aparência de Jean Paul e faz referência à natureza secreta de seu relacionamento com ele. Então você realmente contou tudo à sua irmã sobre mim? Afinal, Jean Paul, eu pensei que seria estranho, tá? Então aqui ele fala que as dicas de ele não podia dizer abertamente que o personagem era gay, e aí ele ia colocando dicas lá de que o personagem ele poderia ser gay, tá? Isso ia ficar da perspicácia de quem estava lendo, tá? Por causa dessa censura que havia nos Estados Unidos, tá? E aí ele continua aqui o artigo, vai falando sobre essa origem do personagem e tal, e ele fala que só muito tempo depois é que quando esse código não vai mais regular essas histórias lá nos Estados Unidos, que ele vai cair, que ele vai finalmente se declarar gay. E o ápice dessa história do Estrela Polar é que em 2012 a Marvel criou uma história em que ele se casa com o seu parceiro, né? Então isso foi, na época, uma grande revolução nas histórias em quadrinhos, porque mostrou pela primeira vez, né, um casamento entre pessoas do mesmo sexo nessa mídia dos quadrinhos. E isso, galera, é importantíssimo, porque como o próprio Byrne, o autor, falou ali sobre a criação do Estrela Polar, ele acreditava, e muitos autores das histórias em quadrinhos também têm essa mesma visão, de que as histórias em quadrinhos, apesar de falarem, por exemplo, de super-heróis, que é alguma coisa fantástica, né, ataques alienígenas, pessoas com poderes fantásticos, mas o fundo da ação dela é mostrar os seres humanos, como nós vivemos em sociedade. E ele diz, os gays não existem na vida real? Por que eles não devem ser retratados nas histórias em quadrinhos? Porque quem lê uma história em quadrinho dos anos 70, 60, 80, parece que não existem gays, né, nessas sociedades. O que a gente sabe, galera, é que isso é uma grande bobagem, tá? Que se foi passada durante anos e anos. Você pode escutar isso de pessoas, principalmente pessoas que têm, por exemplo, a minha idade, que eu vou fazer agora 40 anos, ou um pouco mais velho do que eu, que propagam uma ideia completamente falsa de que no passado não haviam tantos gays, não haviam homossexuais. Pessoal, no passado não haviam pessoas que se assumiam gays, né? Não havia tantas pessoas que se assumiam gays por causa do preconceito gigantesco da sociedade, com medo das represálias que ia sofrer, do abandono pela família, tá? Da violência, que até hoje ainda existe, ainda é muito grande, só que imaginem isso há 20, 30, 40 anos atrás. Então, dentro da própria história, há relatos de homossexualismo desde da Grécia, da Roma antiga. Então, sempre houve, né, homossexualismo, sempre houve, tá? E o comportamento homossexual sempre existiu. Cientificamente, não se tem comprovação de nada que possa dizer que esse comportamento é algum tipo de doença ou desvio mental, alguma coisa do tipo. Ele simplesmente ocorre na população, nos seres vivos. É comprovado em quase todos os seres vivos o comportamento homossexual. E ainda hoje, 2020, tratar as pessoas que têm um comportamento homossexual com preconceito é uma das maiores atrocidades que se pode fazer, tá? Então, a gente sabe que buscando na história que a gente encontra as respostas, tanto para o racismo que a gente já tratou na primeira aula, quanto para a questão do tratamento às mulheres, que a gente tratou na segunda aula. É dentro da história que a gente vê da onde que vem esse tratamento, tá? Então, o preconceito racial, ele vem muito do que se passou durante toda a história do tratamento dos europeus em relação à África, da escravidão, que acabou na letra da lei, mas ela continua dentro de sociedades
se perpetuando há séculos e séculos, né, do tratamento de subalterno que é dado às mulheres, em que elas devem ser apenas aquelas pessoas que vão ali ajudar o homem a manter a sociedade, mas a sociedade de fato ela é patriarcal. E no caso, em relação à sexualidade, esse tabu é ainda maior, porque ele foi muito alimentado durante a história, muito pelas religiões. Se você for pegar um histórico das grandes religiões, quase todas elas não aceitam o comportamento homossexual. Então, o cristianismo não aceita, né? o islamismo não aceita, o judaísmo não aceita. Eu estou falando aqui só das maiores, né? Mas você tem outras religiões também que não aceitam, tá? O comportamento homossexual. E aqui a gente vê que nos quadrinhos, de 20 anos para cá, a gente tem uma mudança, principalmente de editoras que são um pouco mais modernas, que têm um pensamento mais progressista, de tentar incluir essas pessoas nas histórias em quadrinhos, porque elas fazem parte da vida real. Elas estão na vida real, elas merecem ser representadas, porque o mesmo comentário que eu fiz na nossa aula sobre racismo, a gente pode utilizar aqui, porque imagine você, se você for um garoto negro, sei lá, nos anos de 1970, lendo um gibi do Capitão América, em que você vai ver que o herói sempre é branco, em que as pessoas boas, né, sempre são brancas e tal, praticamente não tem pessoas negras ali naquela HQ. Então, que mundo é esse que é retratado ali, onde um jovem negro ele não se reconhece? Onde parece que ele não faz parte da sociedade, tá? Então, isso precisou ser atualizado, precisou ser modernizado, e do mesmo jeito, hoje, com pessoas que são também, né, são homossexuais, e que precisam ter essa representatividade em todas as mídias. Aqui a gente está falando basicamente de quadrinhos, mas em todas as mídias elas precisam dessa representatividade. Então, no caso aqui, esse personagem aqui dos X-Men, né, chegou ao ápice que foi o casamento dele, né? Também fez muito barulho lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil até que nem tanto. Essa revista ela foi publicada no Brasil em 2013 e não fez assim, apesar de ter essa foto na capa do casamento, né, dois homens se casando, não chegou a fazer tanto barulho quanto aquela outra edição que a gente já mostrou, né, da Cruzada das Crianças, que o prefeito do Rio autoritariamente quis tirar de banca, mas foi o efeito contrário. Ele fez com que todas as revistas fossem vendidas, tá? Continuando ainda nesse âmbito de super-heróis, recentemente a editora rival da Marvel, que é a DC Comics, ela também investiu num personagem LGBT, tá? Que é a nova Batwoman, né? Ela, ela é assumidamente, né, gay, ela é assumidamente lésbica e ela se tornou um sucesso nos últimos anos na editora, tá? Já existia, que eu peguei essa matéria aqui do site Omelete, né? Porque ela publicou essa matéria aqui justamente porque recentemente essa personagem fez tanto sucesso nos quadrinhos que ela ganhou uma série de TV, né? E está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e vai chegar agora no Brasil. E aqui nessa matéria ele vai contar um pouco sobre que nos anos, deixa eu ver aqui, eu acho que é nos anos 60, foi criada uma primeira Batwoman, que era uma mulher hétero, né? Normal, né? E normal entre aspas, e que ela vai servir de referência nos anos 2000 para a criação para a nova Batwoman. Ele, nesse trecho aqui, deixa eu só ver de quem é essa matéria. É de Gabriel Ávila aqui para o site Omelete, né? Vamos ver aqui quando ele já conta a história dessa nova personagem. Ó. Kate Kane. Nome que homenageia sua antecessora, surgiu em 2006, ou seja, é uma coisa que é notória, galera, que esses personagens, essa abordagem mais aberta dos personagens LGBT nas revistas em quadrinhos, elas se dão apenas depois dos anos 2000, certo? Porque é quando não tem mais o Comic Code Authority. Ela surgiu em 2006 na saga 52, em que fez uma curta participação como uma socialite que combatia o crime durante a noite. A personagem só ganhou destaque 3 anos depois, quando a DC publicou o evento Crise Final,
em que o Batman é morto por Darkseid. Sem a figura de Bruce Wayne, a editora cedeu o título Detective Comics, né, que é uma das revistas do Batman, para o autor Greg Rucka e J.H. Williams III contarem a origem da nova Batwoman. A heroína é filha de Jacob Kane, primo de primeiro grau de Martha Wayne, a mãe do Homem-Morcego. Então eles já colocam aqui uma relação de parentesco, né? O pai dessa nova Batwoman, ele é primo da mãe do Batman. Apesar da herança dos Kane, uma tradicional família de Gotham, Jacob seguiu uma bem-sucedida carreira no exército, onde conheceu sua esposa Gabrielle, com quem teve Kate e Beth, antes de se aposentar como coronel. Anos depois, a família Kane foi vítima de um sequestro que terminou com a morte de Gabrielle e o desaparecimento de Beth. Continuando aqui. Inspirada pelo luto, a futura vigilante se alistou e seguiu uma curta carreira até ser expulsa da instituição, uma curta carreira militar, tá? Até ser expulsa da instituição por ser homossexual. Isso aqui também é interessante. Na história da personagem, ela era militar, ela vai para o exército, e aí o autor ele coloca isso aqui, que é um fato da vida real. Lá nos Estados Unidos, muitos militares eles são expulsos do exército quando se descobrem que eles são homossexuais, tá? Ó, vamos continuar lendo aqui a matéria. Ó. Não pergunte, não conte, em tradução livre, né, que é essa frase aqui em inglês. Foi uma política real do exército americano, que proibia soldados homossexuais declarados de assumir cargos militares. Na HQ, Kate é dispensada logo após ser vista com Sophie, outra cadete recém-formada. Exonerada do serviço, ela retorna a Gotham e leva uma vida normal até sofrer uma tentativa de assalto. Kane reage e, graças a seu treinamento, vence o assaltante, poucos segundos antes de se deparar com o Batman, que vinha em seu auxílio antes de perceber que ela poderia se defender sozinha. Sem saber que o Homem-Morcego é, na verdade, Bruce Wayne, seu primo em segundo grau, ela se inspira na figura do herói e passa a agir em Gotham como justiceira mascarada. Kate agiu sozinha por um tempo até ser descoberta por seu pai, que, ao perceber que não... Continuando aqui que não conseguiria convencer sua filha a largar a vida de vigilante, decide colaborar com seu treinamento e a enviando para missões não oficiais com seus ex-colegas de exército. Após 2 anos se aprimorando no exterior, ela volta para casa, onde Jacob criou uma espécie de bate-caverna e um traje para que ela possa operar pela cidade. Desde sua apresentação, a Batwoman se tornou um dos membros mais queridos na Batfamília, tanto pelo visual desenvolvido por Alex Ross, né, que é essa roupa aqui que foi criada para ela, que mistura o design da heroína criada nos anos 50 com os traços mais sombrios que o Batman recebeu na era moderna, quanto por sua trajetória cheia de conflitos próprios. No núcleo de Gotham, a heroína é uma das poucas aliadas que o Batman trata como uma igual, não subordinada, a ponto de não subordinada, a ponto de confiar a ela o comando de uma equipe responsável pela segurança na cidade durante a fase Renascimento da DC Comics. A personagem chamou tanta atenção que em pouco tempo chegou a outras mídias, sendo uma personagem jogável em Lego Batman 3 e uma das protagonistas da animação Batman Sangue Ruim, que apresenta uma série de aliados do Batman. Então, ó, essa personagem aqui, ela é uma das mais famosas hoje em dia eles falam aqui Bat-família, né, que são todos os membros ali que ajudam o Batman no combate ao crime nessa revista da DC Comics, né, que é o Batman, o Robin, Asa Noturna, e ela é a mais recente e é uma das que tem mais destaque hoje em dia, tá? E isso foi legal porque deixou claro que hoje em dia os jovens eles não têm mais esse preconceito que os mais velhos têm de que sempre foi declarado que a personagem era homossexual. E ela fez tanto sucesso que isso prova que os jovens hoje em dia têm a cabeça muito mais aberta para aceitar as diferenças do que os mais antigos. Leitores de quadrinhos da minha idade, né, de 40 anos ou mais, eles têm muito mais dificuldade, né, de aceitar mudanças desse tipo. Outros casos também aconteceram nas histórias em quadrinhos de super-heróis, que é o que eles chamam de retcons, que é você pegar a história do personagem e modificar algum traço do personagem, tá?
Então, por exemplo, aconteceu na Marvel com um personagem que é muito conhecido, que é o Homem de Gelo, que ele é membro dos X-Men, ele já participou de filmes dos X-Men, né? Apareceu até em filmes e tal. E eles fizeram um retcon da história dele. O que, que é isso? É recontar a história do personagem. Nas revistas em quadrinhos, o Homem de Gelo, ele sempre teve muitas namoradas, né? Ele foi criado nos anos 60 e ele sempre aparecia com namoradas, né? Inclusive, em alguns casos, mostrava ele até com comportamento mulherengo e tal. E nos anos, agora, recentemente, né, nos anos já 2010, um autor chamado Brian Michael Bendis, ele faz um retcon da história dele e coloca que ele, na verdade, sempre foi gay. E ele só se dá conta disso agora. Na verdade, assim, ele sempre soube que ele era gay, só que ele tentou mascarar essa parte da personalidade dele durante anos, porque tinha medo, porque o pai era autoritário e algumas coisas do tipo, tá? E aí, nessa história aqui, o que fica claro, ele só se dá conta realmente disso porque acontece um evento lá em que ele encontra com a sua versão mais jovem, quando ele tinha apenas 15 anos. E aí, quando ele com 15 anos, eles conversando, ele diz que realmente ele sempre foi gay, tá? Então isso aqui já é uma mudança. Isso aqui muitos leitores não aceitaram, né? Porque muda a origem do personagem. Não é um personagem que foi criado já nessa temática LGBT. Ele foi alterado. Eu acho que isso aqui também é importante que seja feito, né? Mas muitos leitores não aceitam essa mudança, tá? Continuando, além dessas histórias, além das histórias para esse público de super-heróis, que a gente colocou aqui alguns exemplos, tá? A gente tem também outros tipos de história que falam sobre essa temática LGBT. Uma das mais recentes que eu vi, que realmente chamou muita atenção, que ela foi trazida há pouco tempo para o Brasil, que é essa daqui, ó, que a gente está vendo aqui na imagem. Olha o nome da história. O Marido do Meu Irmão. Essa história ela é aquele estilo de histórias em quadrinhos japonesas, um mangá. E aí a gente tem aqui como é que é a história, né, um resumo da história desse mangá. Vamos ler aqui, ó. Há 10 anos, o irmão gêmeo de Iashi acabou se mudando para o Canadá. Então, como é um mangá, né? Mangá é uma história em quadrinhos japonesa. Então, ela vai falar desse rapaz aqui, o Iashi, e que ele tinha um irmão gêmeo que se mudou para o Canadá há 10 anos. Como os dois não conversavam tanto, a viagem ao exterior só ajudou a aumentar a distância entre eles. Um mês atrás, Yashi recebeu a notícia do falecimento do seu irmão, e pouco tempo depois ele recebe a visita de Mike, seu cunhado. Então, olha só, o irmão gêmeo do Yashi, ele era gay e ele era casado, né? Ele morava no Canadá há 10 anos, eles não tinham muito contato e ele era casado com um rapaz chamado Mike, que viajou ao Japão para conhecer a família e os lugares em que seu falecido marido tanto falava. Embora relutante, a família o recebe e Yash não só confronta os seus preconceitos com relação à homossexualidade, como também conhece um outro lado de seu irmão e passa a acompanhar como a próxima geração pode lidar com tais questões. É um quadrinho assim excepcional essa história, galera, porque ele mostra, por exemplo, a sociedade japonesa, ela também é uma sociedade muito tradicional. Ela é uma sociedade muito moderna, tecnológica, mas nessas questões de relacionamento, de comportamento, ela é uma sociedade muito tradicional. E o autor desse quadrinho, ele mostra, né, como essa família tão tradicional, ela vai reagir ao fato de que o filho deles, ele era casado com um outro homem, tá? E eles vão descobrir como é que era essa vida, tá? Porque o cara falece, né? Ele não vai estar mais lá, né? Porque a gente podia imaginar assim, imaginem o conflito que fosse se o cara ainda tivesse vivo e ele levasse o marido dele lá para conhecer a família. A gente já pode imaginar o tanto de briga, de confusão que ia ter. Aqui o autor ele foi muito inteligente porque ele coloca uma situação em que o filho, né, dessa família ele morreu
E isso já vai trazer um sentimento de perda muito grande. E aí, tanto o irmão gêmeo dele quanto os outros membros da família, né, o pai, a mãe, os irmãos menores, eles vão ter que lidar com esse monte de sentimentos de preconceito que eles tinham. E na conversa com o Mike, né, que era o marido dele, conhecer como era de fato a vida desse filho, desse cara da família, que eles não conheciam, porque há 10 anos ele morava separado deles. E vão ver que não havia nada demais, que vão derrubar muitos desses preconceitos. E ele é um quadrinho muito bonito, né, que mostra como esses preconceitos eles vão caindo por terra, tá? Para a gente terminar, galera, eu queria falar sobre um dos caras que para mim assim é um dos maiores quadrinistas do Brasil, quadrinista, cartunista, que é a Laerte, né? Agora ele pede que seja chamado de Alaerte, porque ele passou, né, ele passou por uma transformação em que ele se reconheceu, né, como ele passou por uma transformação, uma mudança de gênero, tá? Vamos ver primeiro aqui, eu peguei aqui uma biografia, uma pequena biografia de quem é o Laerte, qual é a importância dele para a indústria de quadrinhos aqui no Brasil, que a gente fala muito sobre Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem uma indústria, né, de quadrinhos muito grande e esse cara aqui ele é importantíssimo. Vamos ver aqui a biografia dela, né? Eu sempre, porque eu passei anos e anos conhecendo o Laerte, né, falando sobre ele e agora ele é ela, então eu tenho certa dificuldade, né? Mas eu vou ter que aprender a chamar Laerte de ela, porque ele fez essa mudança de gênero. Ó, Laerte Coutinho, São Paulo, Brasil, nascida em 1951. Cartunista, ilustradora e roteirista, ingressa no curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? Em 1969. No ano seguinte, inicia a graduação em música na mesma instituição. Durante a universidade, cria com o cartunista Luiz G., 1951, a revista experimental Balão, em 1972. Em 1973, Laerte vence o primeiro Salão de Humor de Piracicaba, com um cartoon que marca o início de seu engajamento político. Filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, participa de campanha eleitoral do Movimento Democrático Brasileiro, né, MDB, em 1974, isso aqui tudo em plena ditadura militar, e cria a empresa de comunicação sindical Oboré, em parceria com o jornalista Sérgio Gomes. No final dos anos de 1980, participa das revistas Chiclete com Banana, editada pelo cartunista Angeli, também um dos grandes cartunistas aqui do Brasil, e Geraldão, editada pelo cartunista Glauco. E cria com Luiz G. a revista Circo. Colabora com importantes periódicos como o Pasquim, Revista Ovelha Negra, Placar, Gazeta Mercantil, Correio Brasiliense, Zero Hora e Tribuna de Vitória. Então, ele, além de atuar em revistas muito importantes aqui do Brasil, ele também vai atuar em grandes jornais, o Zero Hora, de Minas Gerais, né? O Gazeta Mercantil, Tribuna de Vitória, ele vai estar sempre participando de grandes publicações. Em 1988, Laerte recebe o prêmio como melhor roteirista nacional no primeiro HQ Mix, premiação que busca valorizar a produção de histórias em quadrinhos, cartoons e chaves no Brasil. E é uma das cartunistas mais premiadas das artes gráficas brasileiras. Na década de 1990, atua como roteirista na Rede Globo, em programas como TV Pirata, Sai de Baixo e no roteiro para o longa-metragem Super Colosso, produzido pela mesma emissora. Mesma emissora. Em 1991, colabora semanalmente para a Folha de São Paulo, com a tirinha Los Três Amigos. Em 1993, cria o personagem Hugo Barachini, seu alter ego, como integrante dos Piratas do Tietê, que, 3 anos mais tarde, estreia individualmente no caderno de informática da Folha de São Paulo. Esse personagem aqui ele é interessantíssimo, que esse Hugo, né, ele cria esse personagem para ser tipo um alter ego dele, é como se fosse o Laerte ainda nesse tempo aqui. Ele vai ser mais importante aqui mais para frente. Vamos ver aqui, ó. Em 2004, inicia um processo de reflexão sobre sua identidade de gênero, que transforma profundamente sua produção, tornando-a mais engajada em questões de direitos humanos, gênero e sexualidade. Em 2009, assume sua transgeneridade
e vincula-se a movimentos dedicados ao debate sobre o tema. Em 2012, junto com a advogada Márcia Rocha, a atriz Maite Schneider e a psicanalista Letícia Lanz, funda a Associação Brasileira de Transgêneros, a ABRAT. Então, Laerte, desde os anos 70, grande cartunista, um dos maiores cartunistas do Brasil, se não maior, tá? Criou várias tirinhas de humor, de crítica política, durante os anos 70, que era ano da ditadura aqui no Brasil. Uma pessoa extremamente corajosa e que nos anos 2000, né, a partir de 2004, ele começa a passar por esse processo e aí em 2009 ele assume essa transgeneridade, ou seja, ele não se reconhecia como homem. Ele passou a vida inteira utilizando roupas de homem, agindo, né, como um homem, desculpa pessoal, estou usando o termo homem, mas na verdade é heterossexual, né? E aí, de repente, ele viu que não era isso que ele era. E aí ele passa por um processo todo, né, de mudança de gênero. Aí, continuando aqui, ó. Laerte é uma das mais importantes cartunistas do Brasil, criadora de personagens emblemáticos como os Piratas do Tietê, Hugo Barachini, Deus e Overman. Laerte consegue, com um humor ao mesmo tempo refinado e mordaz, explorar temas relevantes da existência humana. Junto de outros artistas de sua geração, como Angeli e Glauco, inaugura um novo estilo de produção de quadrinhos, tornando-se marco para o cartunismo brasileiro. Aí ele continua. Seus trabalhos na década de 1970 e 80 revelam as preocupações e ideologias da militante política, à época vinculada ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Destaca-se deste período o livro Ilustração Sindical, publicado pela Oboré em 1986, com ilustrações, quadrinhos e caricaturas, todos com direitos liberados para a utilização dos sindicatos. Aí ele vai traçar aqui mais uma biografia dos trabalhos que ele fez, que são importantíssimos nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, tá? E, deixa eu ver aqui, eu tinha visto aqui umas tirinhas dele, não, acho que não ficou aqui, que são as tirinhas do Hugo, né? E como elas são importantes aqui, as tirinhas que saíam nos jornais, tá? Então, o Hugo, ele, como eu tinha falado ali, ele foi importantíssimo porque quando ele foi criado como um alter ego do Laerte, do cartunista Laerte. Ele fazia o Hugo como se fosse para ter as reações que ele tem. E quando ele passou pelo processo de transgeneridade, né, quando ele muda de gênero, o Hugo também muda. Então ele também começa a se vestir como mulher, ele começa a agir como mulher. E isso foi interessante, né? E ele coloca nos quadrinhos todo o preconceito que ele sentiu da sociedade quando ele passou por esse processo. E aí eu acho que a lição que a gente tem que ter aqui do Laerte, né, da Laerte, é que um cara extremamente realizado, importante na história de grandes jornais e revistas brasileiras, né, um cartunista extremamente reconhecido, e quando ele passa por esse processo aqui, ele sofre um grande preconceito. Se ele, que era um cara realizado profissionalmente, né, e que já na sua vida ele já é um homem já idoso, né, uma pessoa idosa, né, e ele passa por todo esse processo de preconceito por causa dessa mudança. Imagine um jovem que decide passar por esse processo, imagine a dificuldade que ele vai ter com a família, imagine uma pessoa que não tem ainda a sua independência financeira, como é que ela vai passar por todo esse processo, a pessoa que não é realizada ainda profissionalmente, o preconceito que ela vai passar para conseguir arrumar um emprego, tá? Então, isso é algo muito marcante na nossa sociedade, tá, galera? Que é o que a gente precisa pensar. A gente está trabalhando aqui com quadrinhos, né? Eu estou mostrando esses casos aqui dos super-heróis e tal. E eu acho que o importante é isso, é a gente tentar ver nas histórias em quadrinhos, né, de todos os tipos de super-heróis, nas tirinhas de jornais, que as pessoas homossexuais, as pessoas transgêneros, elas fazem parte da nossa sociedade e não tem volta, é um caminho que não tem volta.
A nossa sociedade foi preconceituosa no passado e não dá para a gente voltar ao estágio anterior. Apesar de que no Brasil e no mundo, nos últimos anos, há uma escalada do autoritarismo em vários países, não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil está evidente, principalmente com esse governo que foi eleito recentemente, uma escalada do autoritarismo. Mas na Europa também existem países que estão passando por esse processo. A Rússia, que é governada pelo mesmo presidente há quase 20 anos, ela tem uma perseguição gigantesca contra pessoas homossexuais. E o mundo ele precisa que as pessoas acabem com esse preconceito, que pessoas lutem, principalmente nos meios culturais, porque é através da cultura que a gente pode mudar as novas gerações para que elas sejam mais abertas às diversidades. E que a gente não fique preso a um passado que foi extremamente preconceituoso, né, racista, homofóbico e que tenta colocar a mulher nesse papel de subalterno, tá? Então é isso, galera. Ó, essas aqui são as reflexões sobre essa questão das minorias, como elas são retratadas nas histórias em quadrinhos, tá? E a partir da próxima aula a gente já vai pular para um outro tema sobre as ciências humanas nas histórias em quadrinhos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa vocês coloquem aí no comentário, né, sobre o assunto. Não é intenção da aula causar polêmica ou querer divergir da opinião de vocês. Cada um tem direito a ter sua opinião. O que a gente não pode ser na sociedade de hoje mais é preconceituoso, tá? Ser preconceituoso, tratar mal outra pessoa por causa da sua opção sexual, por causa da cor da sua pele, por causa do seu gênero, é algo que é inadmissível nos dias atuais, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula, a gente continua o conteúdo de Ciências Humanas e Histórias em Quadrinhos. Tchau, pessoal.